tudo bem com vocês? Sim, espero. E hoje estamos aqui novamente com uma aula a respeito de um assunto que muitos alunos me perguntam, né? Que é aquele fator raiz de 3 quando a gente trata com circuitos trifásicos. A origem dele, que o pessoal sempre pergunta, de onde é que surgiu esse raiz de 3? Por quê, né? Então, através dessa videoaula de hoje, eu pretendo, de uma forma bem rápida, né, apresentar as- os recursos matemáticos e geométricos que se utiliza para se chegar nessa conclusão da raiz de 3. Então, para isso, eu fiz uma pequena apresentação, onde vou fazer a descrição a seguir agora para vocês. Então, só um minutinho que eu vou carregar aí essa apresentação. Pronto, então, estamos aqui com essa apresentação. Ah, colocar agora acho que já ficou melhor para vocês verem, né? Ok? Então, aquela pergunta que não quer calar, né? Qual é a origem da constante raiz de 3 nos cálculos de grandezas em sistemas elétricos, né? Equilibrados, né? Então, vou colocar aqui com um apontador laser, fica melhor. Então, vamos lá. Para isso, a gente tem que começar a pensar nos tipos de sistemas trifásicos que nós temos. Então, basicamente, nós temos a configuração em estrela, né, também chamada fechamento em estrela, e o triângulo. A estrela, como é que funciona? A gente pode considerar isso aqui como se fosse um motor de indução trifásico, onde o início do enrolamento é ligado à alimentação da rede trifásica. E aqui o final de enrolamento, eles são interligados entre si, ok? Então, formando aqui, apresentando dessa maneira aqui, como se fosse uma estrela de 3 pontas aqui, ok? Nesse caso aqui, a gente pode observar que entre fases, né, nós temos a chamada tensão de linha, e ela é maior que a tensão que a gente tem apenas em cada uma das fases. Então, no exemplo aqui, a gente tem uma tensão de fase de 220, consequentemente, a tensão de linha é 380. E por que isso? Porque é a matemática que não engana, né? A raiz de 3 multiplicado por 220 vai dar os 380, ok? Com relação à corrente, a corrente é a mesma, que vem lá da linha, da rede, né? Ela é a mesma que está atravessando o enrolamento de cada um dos enrolamentos desse motor fechado em estrela, ok? Bom, agora e o triângulo? Como é que é o triângulo? Vocês observam que a ligação é diferente, né? Então é formada uma malha interna, um formato de um triângulo, e nesse caso a tensão que a gente tem em cada um dos enrolamentos ou cada fase é igual à tensão que a gente tem na linha. Ou seja, é a tensão fase-fase. Então, nesse caso aqui, se a gente tem 220 em cada enrolamento, ou em cada fase, vai ser a mesma tensão da linha, como a gente mostrou aqui na equação. Já a corrente é diferente. A corrente de linha, quando ela chega aqui, ela se subdivide, né? Então, ela é maior do que as correntes que circulam na fase. E essa quantidade a mais é exatamente o raiz de 3. Então, o objetivo, né, é comprovar, né, esse raiz de 3 como é que surge. Então, vamos ver aqui. Só. Aqui, um gerador, onde nós temos a geração da rede trifásica, né, eh, com um rotor, 2 polos e 3 enrolamentos aqui no estator.
Então, a partir do momento que a gente acopla uma máquina primária para fazer girar, né, nesse sentido aqui anti-horário, o rotor, a gente vai obter a seguinte situação, né, ó. Estamos girando aqui no sentido, então temos 3 fasores, né, que são os vetores girantes, e a cada posicionamento ele vai gerando nos terminais tensões idênticas em termos de grandeza, porém defasadas de 120 graus elétricos, que é exatamente o que está mostrando aqui no diagrama fasorial. Para um melhor entendimento, então, eu tenho aqui esse outro diagrama, as 3 fases, a mesmo nível de grandeza, porém a defasagem está em 120 graus entre elas. Ok? Então, isso aqui, obviamente, é um circuito trifásico equilibrado. Para a gente conseguir fazer essa comprovação do RG3, a gente vai usar, primeiro, uma configuração estrela, para um entendimento melhor, né? E usar esses recursos aqui. O primeiro seria a trigonometria do triângulo retângulo. O segundo é a lei dos cossenos aplicada ao triângulo. O terceiro, lei dos senos aplicada ao triângulo. E em quarto, seria a subtração fasorial com o uso de números complexos. Então vamos ver cada um deles aí, né? E para isso, eu vou adotar uma representação do sistema trifásico equilibrado, como está mostrando aqui esse diagrama fasorial, com a sequência inversa, ou seja, a sequência aqui, ela seria aquela sequência ACB, né? Ou BAC, ok? Ou ACB. Então, é no sentido contrário ao giro, né? Anti-horário. E aí, com isso, a gente vai ter uma diferenciação em termos do sinal do ângulo de grau, né? Uma vez que a gente vai ter como referência esse fasor aqui VAN, ok? Então vamos lá. Primeiro caso aqui, a gente mostrando aqui essa sequência do negativa, né? Ou inversa, a gente pode fazer uma subdivisão nessa figura aqui, né? Entre VAN e VAB. Então seria algo desse tipo aqui, ó, proposto. Então, daqui a gente está tirando o quê? Um triângulo, né? Um triângulo retângulo. Ok? Aqui 90 graus, 60 aqui e aqui 30, né? Porque a soma dos ângulos vão ser 180 graus sempre. Então, com isso, aqui a gente tem o valor do fasor de fase. E aqui o fasor de linha dividido por 2, ou seja, a metade, né, desse comprimento. Com isso, esse fasor de fase é considerado para esse triângulo como sendo a hipotenusa. E esse outro lado aqui seria o cateto adjacente, que seria a tensão de linha dividido por 2. Consequentemente, o cosseno do ângulo θ, que é 30 graus, vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Aplicando então essa equação, a gente vai ter cosseno de 30 graus igual a VL sobre 2 dividido por VF. Dando uma desenvolvida aqui, a gente tem que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Desenvolvendo mais um pouco, a gente vai jogar o VF para cá, ó. Então fica a raiz de 3 sobre 2 vezes VF. E aqui, como ficou VL sobre 2 dividido por 1, o resultado vai ser VL sobre 2. Esse número 2, que está aqui no numerador dos dois termos, a gente pode cancelar. Seria a mesma coisa que eu multiplicasse por 2 aqui e por 2 aqui ao mesmo tempo.
Consequentemente, dando uma rearranjada, colocando tudo em função de VL, VL vai ser raiz de 3 vezes VF. E aqui em termos fasoriais. Como o objetivo da gente é só a grandeza numérica, né? Então vai ser VL igual a raiz de 3 vezes VF. Muito bem, esse desenvolvimento então é o mais simples que se tem, né? Utilizando essa teoria da trigonometria no triângulo retângulo. Vamos ver os próximos agora. O próximo a gente vai fazer esse comprimento aqui, nós vamos transcrever ele para cá, ó, entre VAN e VBN. Consequentemente, né, esse traçado aqui, ele tem o mesmo comprimento daqui, então VAB é igual a VAN menos VBN. Redesenhando isso aqui, a gente tem aqui o ângulo de 120 graus e cada um desses vértices vai ser ângulo de 30 graus. Então, aqui para VBN e esse aqui para VAN. Aplicando a lei dos cossenos, a gente tem que VAB ao quadrado igual VAN ao quadrado mais VBN ao quadrado menos 2 multiplicado por VAN vezes VBN e multiplicado pelo cosseno do ângulo de 120 graus. Substituindo agora os termos aqui, né? VAB é a tensão de linha e o VAN e o VBN tensão de fase, fica apresentado dessa forma essa equação. Dando uma desenvolvida, a gente vê que o VF vezes VF vai ser VF ao quadrado e o cosseno de 120 graus vai ser menos meio. Fazendo aqui a conta, a gente percebe que esse 2 pode cortar com esse, né? Uma vez que 2 sobre 2 é 1. E aqui o produto negativo aqui e aqui negativo vai dar positivo. Então, nós vamos ter VF ao quadrado mais VF ao quadrado mais VF ao quadrado, que obviamente vai dar 3VF ao quadrado, ok? Agora, a gente tirando a raiz, o quadrado daqui, aqui vai ficar a raiz de 3, aqui apenas o VF. Consequentemente, se a gente pensar apenas em grandeza, vai ser VL igual a raiz de 3 vezes VF. Ok? Então, é outra maneira de se conseguir o mesmo resultado. Agora vamos para o terceiro caso, a aplicação da lei dos senos. Então, fazendo basicamente a mesma situação anterior, né? Transcrevendo esse valor de VAB aqui para cima, nós vamos ter essa figura, né? Idêntica à anterior. Só que aqui a gente vai usar essa lei dos senos, que é a relação entre lados e o ângulo. Então, VAB em relação ao seno de 120 graus, o VAN em relação ao seno de 30 e o VBN em relação ao seno de 30. Fazendo a substituição, a gente sabe que VAB é a tensão de linha e o VAN e o VBN é a tensão de fase. Observa que aqui são dois termos idênticos, né? Então, para facilitar as coisas, eu vou cancelar um deles e desenvolver em cima desses dois termos aqui. Uma ideia é colocar o VR em evidência. Então, vamos fazendo aqui, vai ficar seno de 120 graus dividido por seno de 30 graus, multiplicado pela tensão de fase. O seno de 120 é a raiz de 3 sobre 2 e o seno de 30 é meio. Esse 2 aqui podem ser, vão ser cortados aqui. Então, é só a gente dar uma rearranjada
e conseguimos o objetivo. Então, raiz de 3 dividido por 1, obviamente, a raiz de 3. Consequentemente, a tensão de linha vai ser raiz de 3 multiplicado pela tensão de fase. Então, se a gente quiser apenas a grandeza, obtemos o mesmo falado proposto inicialmente. Muito bem. Agora, o último caso, né, o caso que exige um pouquinho mais de conhecimento em matemática, né, que é a subtração de fasores e a utilização dos números complexos. Então, vamos lá. Então, pegando aqui como referência, né, e a sequência desse desenho é a sequência inversa ou negativa, né, a gente vai ter a seguinte situação, ó. O VAB aqui vai ser a subtração de VAN com VBN. Mas VAN vale quanto? Vale VF, né? Ângulo de 0 grau, porque ele está na referência. Então, isso aqui, o cosseno de 0 grau é 1 e o seno de 0 grau a gente sabe que é 0. Então, aqui é cancelado, né? E fica apenas um 1 aqui. Então, o resultado de VAN é o próprio VF. Já o VBN, nessa sequência inversa, o ângulo dele vai ser 120 graus, né? Então, aqui tem a referência, ó. Ele caminhou 120 graus para esse lado. Sendo assim, a gente está na forma polar, passa para retangular, a gente vai pegar o VF, multiplicar pelo cosseno de 120 mais J seno de 120. Cosseno de 120 menos meio. Seno de 120, raiz de 3 sobre 2. Fazendo aqui o produto, a gente vai ficar com menos meio VF, mais J raiz de 3 sobre 2 multiplicado por VF. Ok. Agora que a gente já conhece o VAN e o VBN, vamos voltar à primeira equação aqui. Então, o VAB vai ser VF menos tudo isso aqui, que é o VBN. Desenvolvendo um pouquinho mais, menos com menos dá mais, e menos com mais vai dar menos. Então, vai ficar aqui VF mais meio de VF, menos J raiz de 3 sobre 2, multiplicado por VF. Então, aqui a gente soma, vai ficar 3 meios de VF menos J raiz de 3 sobre 2 VF. Então, podemos calcular um módulo, que é a raiz quadrada do produto dos dois termos, né? Então, aqui, a gente fazendo isso, desenvolvendo, vamos ter 9 quartos VF ao quadrado mais 3 quartos VF ao quadrado. Desenvolvendo um pouquinho mais, 9 mais 3 dá 12, e aqui mantém o denominador é idêntico, é o 4, multiplicado por VF ao quadrado. Isso aí vai dar 3 multiplicado por VF ao quadrado. Extraindo a raiz, então, fica a raiz de 3 multiplicado por VF. O ângulo disso aí, o φ, vai ser a arctangente de menos raiz de 3 sobre 2 dividido por 3 meios, né? Então, fazendo isso aqui, a gente pode cancelar o 2, então vai ser o arctangente de raiz de 3, menos raiz de 3 sobre 3. Então, isso aí vai dar menos 30 graus. Consequentemente, o VAB vai valer raiz de 3 vezes VF, ângulo de menos 30 graus. Como o objetivo da gente é apenas a grandeza, então VL igual a raiz de 3 vezes VF. Ok, pessoal? Então, tá aí todas as possibilidades que a gente tem, né, com a utilização da matemática, mostrando que sempre vai surgir esse termo
raiz de 3. Dúvidas? Façam um contato com a gente aí nos comentários e estamos sempre à disposição. Até uma próxima. Grande abraço.